Gente, eu vou passar aqui os materiais para vocês. Nós vamos fazer quadradinhos, igual esses daqui que eu estou mostrando para vocês, antes de montar a bolsa. Nós vamos fazer um total de 6 quadradinhos desse. Vamos precisar aqui de 2 rolos do fio cisne Amigo Love da Linhas Corrente. Eu vou usar esse daqui na cor 00275. Uma agulha de 4,5 milímetros. Quem tiver agulha 4 pode ser também. Eu vou utilizar o fecho boca de lobo lá da CS Badulax. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui onde vocês encontram. Vou deixar ele abertinho assim pra gente tirar a medida. Esse fecho boca de lobo oval tem 23 centímetros por 20 centímetros, certo? Bom, então vamos ao passo a passo? Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico ou círculo mágico e vamos colocar um total aqui de 15 pontos meio alto dentro do círculo. Laça a argolinha atrás para cima, inicia com 2 correntinhas. Laça o fio, coloca a agulha dentro do círculo, laça novamente e faz ponto meio alto, que é passar a laçada de uma vez só. Fiz aqui o primeiro ponto, laço o fio novamente, coloco a agulha dentro do círculo e faço o segundo ponto meio alto. Fiz 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazendo até dar 15. E 15. Fecho o círculo puxando o fiozinho mais curto. Deixo aqui bem fechadinho o buraquinho. E vamos agora fechar essa carreira fazendo aqui o fechamento baixíssimo. Então, coloca a agulha na primeira correntinha do primeiro ponto aqui do início do círculo, laça e faz ponto baixíssimo. Bom, agora nós vamos partir para a próxima carreira. Faz aqui 1, 2, 3 correntinhas. Laça o fio, coloca a agulha no próximo ponto e vamos fazer um ponto meio alto aqui. Laça, faz ponto meio alto. Em seguida, faz uma correntinha, laça o fio e vamos fazer outro ponto meio alto no próximo ponto. Faz correntinha, laça o fio e no próximo ponto, mais um ponto meio alto, certo? Como temos aqui um total de 15 pontos na carreira anterior, vai dar um total nessa carreira de 30 pontos, contando tanto o ponto que estamos fazendo, que é o ponto meio alto, quanto a correntinha de intervalo entre eles, tá? Bom, vou fazendo aqui então, sempre uma correntinha entre os pontos, não pula nenhum ponto, todos os pontos vão ter um ponto meio alto entre eles, tá? Com a correntinha no meio. Chegando no finalzinho da carreira, eu já retorno aqui. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui os 30 pontos, sendo 15 pontos meio alto e uma correntinha de intervalo entre eles. Agora, eu vou fechar essa carreira. Nós vamos colocar a agulha nessa quarta correntinha que tem entre o primeiro ponto, que foi a correntinha de subida, e o segundo ponto. Bem nessa correntinha do meio, tá? Na dúvida, conta 4. 1, 2, 3, 4. Coloca a agulha na quarta correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Bom, agora na próxima carreira, nós vamos colocar aqui 3 pontos meio alto em cada um desses espaços que nós temos aqui, certo? Então, faz aqui 1, 2 correntinhas de subida, laça o fio. No mesmo lugar onde tem a correntinha, nesse mesmo espaço, coloca mais 2 pontos meio alto. 1 e 2. A correntinha representou um ponto, então completamos 3, certo? Laça o fio, não precisa fazer correntinha, é só colocar 3 pontos meio alto em cada um dos espaços. Então, lacei o fio, coloca a agulha no próximo espaço e faz mais 3 pontos aqui dentro. 2 e 3.
laça o fio, vem no próximo espaço e completa com mais 3. E vamos fazendo isso até chegar no finalzinho da carreira, tá? Vai dar um total aqui de 45 pontos, sendo 3 juntos em cada espaço aqui. Estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer os 3 últimos pontos juntos nesse último espaço. E aí, completamos os 45 pontos, tá? Bom, os marcadores, vocês podem utilizar na hora de fazer aqui os fechamentos de carreira também. Por exemplo, nós fizemos aqui a correntinha de subida e o primeiro ponto. Para quem ainda é iniciante ou prefere usar marcadores, pode colocar o marcador na correntinha desse primeiro ponto aqui de início de carreira, para saber que é aqui que nós sempre vamos fechar, tá certo? Então, facilita para quem é iniciante, principalmente. Bom, vamos fechar a carreira, então, com ponto baixíssimo, colocando a agulha na correntinha do primeiro ponto. E vamos partir para a próxima carreira. Então, agora, nós vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas e vamos trabalhar aumentos nessa carreira, certo? Vamos fazer 4 pontos juntos aqui. Fiz o primeiro ponto, que foi a correntinha, laça, coloca a agulha no mesmo lugar da correntinha e faz o restante até completar 4. 2, 3 e 4. Em seguida, nós vamos pular 3 pontos. Pula 1, pula 2, pula 3. E vamos colocar a agulha no quarto ponto. Então, laça o fio, vem no quarto ponto e faz mais 3 pontos meio alto aqui dentro. 1, 2, 3 e 4. Laça o fio, pula mais 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, faz mais 3 pontos aqui dentro. 1, 2, 3 e 4, tá? Laça, pula 3, vem no quarto ponto, faz mais 4 aqui, certo? E vamos fazendo dessa mesma forma até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, eu já volto com vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Então, iniciamos aqui fazendo 4 pontos juntos, pulando 3 pontos, 4 juntos, pula 3 e fomos intercalando até chegar aqui no final. Vai dar um total de 44 pontos, tá? Deu até um ponto a menos que a carreira anterior, mas podem ficar tranquilos que na carreira seguinte nós vamos fazer os aumentos. Nós fizemos dessa forma só para poder ficar com esse efeito aqui das florzinhas, elas ficando assim mais saltadinhas. Bom, então, vamos fechar aqui a carreira. Fiz os 4 pontos juntos, tem que ter uma sobra de 3 pontos aqui. E vamos fechar a carreira no início aqui onde começamos. Faz o ponto baixíssimo. E agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar fazendo 4 pontos meio alto, sendo um ponto para cada, e um aumento de 2 pontos juntos, pegando o ponto da carreira anterior. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Faz aqui 1, 2 correntinhas, laça o fio, vem no próximo ponto aqui, faz ponto meio alto. Então, fizemos aqui 2 pontos até agora, vem no próximo 3 e no próximo 4. Agora, laça o fio e nós vamos pegar esse ponto aqui, olha, que é o ponto do meio daqueles 3 pontos que fizemos de intervalo na carreira anterior. Então, nós vamos vir aqui por trás, ó, agulha por trás. Estamos aqui com o fio já laçado na agulha. Coloca a agulha aqui no ponto do meio, laça e faz ponto meio alto. Laça novamente, no mesmo lugar, faz outro ponto meio alto. Então, fizemos 2 pontos juntos aqui, tá? Desse jeito assim. Laça o fio, segue fazendo mais uma sequência de 4 pontos aqui. Um ponto para cada um desses 4 da carreira de base. Então, coloca a agulha aqui no próximo ponto, faz 1, vem no próximo 2, no próximo 3 e no próximo 4.
laça o fio e vamos colocar 2 pontos juntos nesse ponto do meio da carreira anterior. Vem aqui por trás, coloca a agulha no ponto do meio e faz 2 pontos juntos aqui. Fiz um no mesmo lugar, faz 2. Assim. Laça o fio, faz mais uma sequência de 4 pontos aqui. 1, 2, 3 e 4. Laça, 2 pontos aqui no ponto da carreira anterior. Então, coloca a agulha e faz um no mesmo lugar, faz 2. Assim. Laça o fio e mais uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Laça, 2 pontos vindo por trás aqui na carreira anterior. 1 e 2, certo? E é isso, gente. Vai formando aqui esse efeito mais estufadinho assim das flores. E aí eu vou finalizar aqui, quando chegar no final vai dar um total de 66 pontos no total. E aí eu já volto com vocês. Então, eu estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer os 2 últimos pontos juntos, pegando aqui o ponto da carreira anterior. E aí, totalizamos os 66 pontos, tá? Para contar, vocês podem contar o seguinte: cada pétala dessa aqui foram 6 pontos, que foram 4 e mais 2 pegando aqui embaixo. Então, tem que ter 11 pétalas dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 6 dá os 66 pontos. Bom, então agora nós vamos partir para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui primeiro fechar essa carreira. Conta aqui, tem a correntinha de subida, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, nós fechamos com ponto baixíssimo. Assim, tá? Fez aqui o fechamento, vira a peça, porque essa vai ser a parte da frente da peça, que vai ser esse efeito que nós vamos deixar aqui virados para a parte de fora, tá? Bom, agora nós vamos continuar trabalhando aqui as carreiras nessa posição. Faz aqui 1, 2 correntinhas para subir, e nós vamos fazer agora uma sequência de 10 pontos meio alto e um aumento. 10 pontos meio alto e um aumento, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Então, nós fizemos 2 correntinhas, nós vamos já iniciar com aumento. Então, vamos colocar 2 pontos juntos aqui dentro. Laça o fio. Aqui, olha, conta 1, 2, na terceira correntinha aqui embaixo, pegando só a alcinha de cima, laça e faz mais um ponto aqui. Então, fizemos 2 pontos juntos, que foi a correntinha e mais um, tá? Agora, laça o fio, vem no próximo ponto, sempre pegando só a alcinha de cima, e vamos fazer um ponto para cada, até dar 10 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então, fizemos 2 pontos juntos e uma sequência de 10 pontos. Agora, intercala com 2 juntos. Laça, sempre a alcinha de cima. 1, outro ponto no mesmo lugar. 2. Fizemos aumento, agora mais uma sequência de 10. E assim por diante, tá? Chegando no finalzinho da carreira, eu já volto com vocês. Então, completei aqui, cheguei no finalzinho da carreira, fui intercalando a cada 10 pontos um aumento. Contando com a correntinha de subida, dá 72 pontos. Vamos fechar essa carreira, coloca a agulha na correntinha aqui do início, laça e faz o ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira. Faz 1, 2 correntinhas. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma sequência de 17 pontos meio alto e um aumento.
E esse aumento nós vamos fazer com 6 pontos juntos, sendo uma correntinha no meio deles, tá? Então, vai ser assim, 17 pontos meio alto, 6 pontos, sendo 3, uma correntinha no meio, mais 3, tudo no mesmo ponto, tá certo? E vamos intercalando até chegar aqui no final. Então, a nossa peça, ela vai começar a tomar um formato agora mais quadradinho, ó. Vamos criar pontinhas aqui para ficar com esse formato. Então, fiz aqui a correntinha, laça aqui o fio. Lembrando que essa correntinha sempre vai representar a correntinha da carreira de baixo. Então, coloca a agulha aqui no próximo ponto. 2, 3, 4, e eu vou fazendo até dar 17 pontos. Bom, fiz então uma sequência de 17 pontos. Agora, nós vamos fazer o aumento. Nós vamos laçar o fio, vem no próximo ponto, coloca 3 pontos juntos aqui. 1, no mesmo lugar. 2, no mesmo lugar. 3. Faz uma correntinha, laça o fio, coloca a agulha no mesmo lugar e faz mais 3 pontos juntos aqui dentro. 1, 2 e 3. Então, ficamos com 6 pontos no total, com uma correntinha no meio deles, certo? Esse vai ser sempre o nosso aumento aqui dessa carreira para formar os biquinhos aqui do quadrado. Então, laça o fio agora, vem no próximo ponto e segue colocando um ponto para cada, até dar mais 17 pontos. Então, eu vou fazer essa sequência de 17 pontos e vou intercalar com um aumento, igual eu mostrei para vocês, certo? Vou fazendo aqui e já retorno. Bom, fiz então a sequência de 17 pontos, agora vamos fazer um aumento. Laça o fio, coloca 3 pontos juntos aqui dentro do próximo ponto. 1, 2 e 3. Faz uma correntinha, laça e mais 3 pontos juntos aqui dentro. 1, 2 e 3. E segue colocando agora mais um ponto para cada, até dar mais 17 pontos, certo? Então, nós fizemos até agora 2 aumentos. Então, fizemos aqui esse canto e esse canto aqui do outro lado, por enquanto. Vai ter mais um aqui e outro aqui no finalzinho, tá? Então, finalizando aqui, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto e vou fazer o aumento. Então, vou fazer 3 pontos juntos. 3, uma correntinha e finaliza com mais 3. 1, 2 e 3. Prontinho. Fechamos essa carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Coloca a agulha aqui na correntinha do início, laça, faz baixíssimo. Faz aqui 1, 2 correntinhas. E nós vamos fazer o seguinte, agora, quem quiser usar marcadores para ficar mais fácil, pode colocar os marcadores onde nós vamos fazer aumentos, que é sempre nessa correntinha que ficou de espaço entre os 3 pontos e os outros 3, né? Então, foram 6 pontos juntos, com uma correntinha no meio, e bem aqui nós vamos fazer os aumentos. Então, nós vamos fazer aqui um ponto para cada, chegou onde está o marcador, 3 pontos juntos. Um ponto para cada, onde tem aqui a correntinha, né? Ou coloca o marcador para ficar mais fácil, mais 3 pontos juntos. Um ponto para cada, 3 pontos juntos. Um ponto para cada, 3 pontos juntos, tá? Então, vem aqui, depois de fazer as correntinhas de subida, né? Foram 2 correntinhas, laça, vem aqui no próximo ponto e segue colocando um ponto para cada. 1, 2, e vai colocando, até chegar onde está o marcador. Então, fui fazendo aqui um ponto para cada, cheguei aqui onde está o marcador. Tira, e vamos fazer 3 pontos juntos aqui dentro. 1, 2
e 3, tá? Como essa é a última carreira, não precisa colocar o marcador novamente. Segue colocando agora no próximo ponto um ponto apenas e vai seguindo assim até chegar no próximo marcador, tá? Então, essa carreira é um ponto para cada, e onde está o marcador, 3 pontos juntos. E aí, chegando no finalzinho, eu já volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Agora, vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto. Vamos cortar o fio e arrematar. Aí, esse fio, eu vou passando aqui por entre os pontos. Puxar lá pra parte de trás da peça. E aqui, eu vou dar um nozinho pra poder ficar bem preso. Corta excesso de fio. E o fio inicial também. Vou passar lá pra parte de trás. E vou cortar. Bom, gente, então fizemos aqui o nosso primeiro square. Eu vou medir ele. Ele ficou com 17 centímetros por 17, tá? Então, 17 por 17. Bom, gente, então finalizamos aqui o nosso primeiro square. Em seguida, nós vamos fazer um total de 6 squares desse daqui, tá? Então, eu vou fazer os outros 5, igualzinho eu mostrei pra vocês. Aí, eu já retorno aqui pra gente poder partir pra próxima etapa. Bom, gente, então, tendo os 6 quadradinhos, 6 squares, agora nós vamos costurá-los. Nós vamos unir aqui as partes. Vamos fazer os joguinhos assim, olha. 3 e 3, certo? E vamos costurar com o próprio fio, fazendo pontos baixíssimos. A costura nós vamos fazer da seguinte forma: vamos costurar primeiro essa parte aqui, nesse sentido, e depois as partes do meio, tá? Então, posicionei aqui, atenção só para colocar a parte de fora do square para cima, né? Com esse acabamento aqui, pra gente não ter o perigo de costurar assim, olha, tá? Invertido. E aqui, nós vamos pegar as correntinhas. Eu tenho aqui aqueles 3 pontos juntos que nós fizemos na quina do nosso square. Eu vou colocar a agulha no ponto do meio daqueles 3 juntos, pegando só a alcinha de cima do ponto. E lá do outro lado, na quina do outro square, a mesma coisa. Eu vou localizar aqueles 3 pontos juntos, que nós fizemos aqui na quina, pegando só a alcinha de baixo. Ou seja, de um lado eu peguei a alcinha de fora e do outro lado eu peguei a alcinha de fora. As duas alcinhas mais próximas aqui, pra gente poder fazer a costura. Laça o fio do rolo e traz uma argolinha aqui pra cima. E a costura é essa, sempre pegando uma alcinha de cada correntinha dos dois lados e vamos fazendo a costura. Então, pega aqui uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado. Laça e faz ponto baixíssimo. Uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro lado. Laça e faz baixíssimo. Alcinha de um lado, alcinha do outro, tá? Como eu falei, as alcinhas mais próximas da correntinha de cada lado. E vai fazendo essa costura até chegar no final dos square aqui, ó. Chegando aqui nessa outra ponta, nós vamos finalizar no ponto do meio também dos 3 juntos, aqui de um lado e do outro lado. E aí, eu já volto pra gente poder costurar essa outra parte. Bom, então, cheguei aqui no finalzinho, costurei toda essa reta. Agora, nós vamos colocar essas outras 2 partes aqui e costurar também.
Eu vou colocar a agulha pegando aquele ponto do meio do square, dos 3 juntos. Permaneço pegando só uma alcinha aqui da correntinha e o ponto do meio do outro square também. Vou procurar aqui esse ponto e pega só a alcinha, uma alcinha só da correntinha. Ajusta aqui o fio para ficar bem apertadinha a costura, né? Para não ficar nenhum buraquinho aqui. Laça e faz o ponto baixíssimo. E agora é só seguir fazendo igual fizemos anteriormente aqui, uma alcinha de cada lado e vai fazendo baixíssimo. Uma alcinha e faz o baixíssimo. Certo? Bom, então, a princípio, nós vamos fazer essa costura aqui, tá? Assim. Depois, vamos unir essa outra parte, igualzinho eu mostrei pra vocês aqui. Quando chegar aqui no final, nós vamos ter essa parte costurada. E aí, eu volto aqui pra gente poder costurar essa outra parte aqui de dentro, tá? Bom, então, costurei aqui toda essa reta, unimos aqui a parte do meio, e agora vamos unir essas outras duas partes aqui. Então, nós vamos cortar aqui o fio e arrematar. Eu vou passar esse fio lá para a parte de dentro. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que vamos virar a peça nesse sentido, para poder costurar essas outras duas partes, né? Que vai ser essa parte do meio aqui e essa outra do meio também, tá? Vou começar daqui do mesmo jeito, sempre procurando o ponto do meio dos 3 juntos. Pega uma alcinha. Lá do outro lado, também acha o ponto do meio dos 3 juntos. Pega a alcinha mais próxima aqui. As duas alcinhas mais próximas, laça o fio, traz uma argolinha e continua a costura pegando aqui uma alcinha de cada lado. Bom, gente, cheguei aqui nesse miolinho onde nós já temos uma costura. E aqui nós vamos continuar fazendo normal. Vai pegando aqui as alcinhas da correntinha, laça e faz o baixíssimo. Eu tenho aqui a costura no meio, venho aqui, pego as duas alcinhas do outro lado e continuo normal, tá? Aí, fazendo assim, olha, é como se a gente passasse outra costurinha aqui no meio, tá? Aí, eu vou continuar fazendo até o final. Chegou aqui, arremata os 2 fiozinhos, depois faz aqui desse outro lado também. E aí, feito, eu já volto aqui pra gente poder fazer a outra etapa. Bom, então, tendo aqui as 6 partes costuradas, agora, nós vamos dobrar e costurar as laterais. Então, vou dobrar aqui no meio, assim. Vamos costurar essa lateral aqui e essa outra lateral aqui. Vou começar aqui da ponta primeiro. E da mesma forma que a gente fez a costura, unindo as peças, nós vamos fazer também da lateral. Encontra o ponto do meio dos 3 juntos, pega uma alcinha da correntinha, lá do outro lado também, encontra o ponto do meio e pega a alcinha da correntinha. Uma alcinha de cada lado e vamos costurando em pontos baixíssimos, igualzinho fizemos agora há pouco. Então, vou costurando aqui essa lateral, desse jeito. Finalizando aqui, eu vou costurar a outra lateral também, da mesma forma. E aí, tendo as 2 laterais costuradas, eu já volto aqui com vocês. Bom, então, costurei aqui as 2 laterais, dos 2 lados. Agora, na abertura da bolsa, nós vamos fazer algumas carreiras aqui em pontos meio alto também, igual trabalhamos na bolsa.
Então, pode começar de qualquer lugar aqui da abertura da bolsa. Pegando agora a correntinha do ponto. Vou laçar aqui o fio e vou fazer 2 correntinhas para iniciar. Laça o fio, vem no próximo ponto e faz ponto meio alto. E vamos colocando um ponto meio alto para cada ponto, tá? Quando chegar aqui nessa emenda, eu volto para mostrar como que a gente vai fazer. Então, eu estou chegando aqui na parte da emenda, eu fiz até o último ponto, agora eu vou laçar o fio. Um pouquinho antes da costura, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto. Laça, depois da costura, coloca a agulha e faz outro ponto. Assim, tá? E aí, segue colocando um ponto para cada. Em cada costura que tiver, pode fazendo dessa forma, tá? E aí, chegando no finalzinho dessa carreira, eu já volto aqui com vocês. Então, finalizei essa primeira carreira, cheguei aqui no finalzinho. Aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo, na primeira correntinha do primeiro ponto, e vamos subir com 2 correntinhas. E aí, vamos repetir a próxima carreira fazendo a mesma coisa, um ponto para cada ponto, tá? Bom, nós vamos fazer isso por um total de 4 carreiras. Então, eu já fiz uma carreira aqui, vou fazer as demais, aí completando essa quantidade de carreiras, eu já retorno aqui. Bom, então, finalizei aqui as 4 carreiras na abertura da bolsa. Agora, eu vou cortar o fio e arrematar. Prontinho, gente. Deixa eu tirar a medida da bolsa até agora. Olha, de comprimento, ela está com 24 centímetros e de largura ela está com 34 centímetros. Bom, vamos pegar agora o fecho, boca de lobo. Bom, então agora nós vamos contornar todo o fecho aqui em pontos baixos, encapando ele. Eu vou começar aqui próximo à dobradiça, coloco o fecho por cima, fio por baixo. Com a agulha, eu vou trazer uma laçadinha aqui pra cima. Aí, vou laçar o fio, vou fazer uma correntinha aqui, tá? Em seguida, eu vou colocando pontos baixos aqui, envolvendo o fecho. Olha, laça, faz ponto baixo. Vem aqui por baixo, laça, faz ponto baixo. Vem aqui por baixo, laça, faz ponto baixo. Vai fazendo um ponto do lado do outro, inclusive aqui onde tem a dobradiça, também, tá? Nessa parte, vamos fazer os pontos mais justinhos aqui, pra não ficar nada solto, né? Pra ficar com o fecho bem coberto aqui por entre os pontos. Assim, olha, vai fazendo, vai observando, né? Se for preciso desmanchar algum ponto e refazer, aproveita pra ficar com um acabamento bem legal aqui. E aqui na dobradiça, não muda nada, continua colocando um ponto pra cada, assim. Vai deixando aqui bem justinhos os pontos, né? Bem alinhadinhos. Olha, continua fazendo. E aqui onde eu tenho a dobradiça, eu vou só não fazer nessa parte. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha de espaço. E volto a fazer os pontos normalmente. Venho aqui. Laço e faço ponto baixo. Assim, olha. Tá? E vou preenchendo dessa forma, contornando todo o fecho aqui. Chegou desse lado, também é a mesma coisa, igual eu expliquei pra vocês, tá?
Então, eu vou fazendo, assim que eu contornar todo o fecho com pontos baixos, eu já retorno aqui com vocês. Bom, gente, então, contornei aqui todo o fecho. Agora, vamos cortar o fio e arrematar. Eu vou passar numa agulha de tapeçaria, para ficar mais fácil de arrematar aqui. Passar aqui pela correntinha do próximo ponto. No meio da última correntinha que nós fizemos. E aí, esse fio eu vou passando aqui por entre os pontos. E vou dar um nozinho aqui, passando por algum fio. Bom, depois dessa etapa do fecho, ele vai ficar aqui prontinho, né, pra gente colocar na abertura da bolsa. Antes de costurarmos na abertura da bolsa, nós vamos fazer essa parte de baixo aqui, da base da bolsa. Então, agora, nós temos aqui essa ponta, que é da lateral com o fundo da bolsa. Nós vamos fazer o formato caixinha de leite aqui. Então, nós vamos empurrar essa ponta lá pra dentro, tá? Não precisa empurrar muito, olha, eu tô empurrando aqui só a ponta mesmo e deixando aqui bem rente à lateral. E aí, essa ponta nós vamos costurar aqui na parte de dentro da bolsa. Então, vou mostrar novamente pra vocês. Nós vamos empurrar essa pontinha pra parte de dentro, assim, e costurar lá na parte da base da bolsa. Então, olha, abre aqui, eu tenho aqui a pontinha que empurramos pra dentro. E essa pontinha nós vamos costurar aqui na base da bolsa assim, tá bom? Uma costura bem simples, vamos pregar aqui só a pontinha mesmo que colocamos pra dentro. Vou usar aqui uma agulha de tapeçaria, passar aqui o fio. Pode ser um pedaço pequeno de fio, só pra gente poder fazer essa costura. Assim. E aqui eu vou costurar essa pontinha, pegando aqui algumas alcinhas da parte de dentro, com algumas alcinhas aqui da ponta que empurramos aqui pra dentro. E aí, vamos dar algumas voltinhas aqui, olha, pra poder ficar bem costurado. Pronto, vou dar um nozinho aqui. E vou dar outro nozinho pegando as duas pontas do fio. Bom, então, costuramos aqui na parte de dentro, vou desvirar, e lá pela parte de fora vai ficar aqui mais fundo, né? Então, nós vamos costurar essa parte também. Fecha bem aqui, a costura vai ser feita aqui pela parte de fora mesmo. Pode ser tanto com agulha de tapeçaria, como pode ser com pontos baixíssimos, com agulha de crochê mesmo, tá? Eu vou fazer com agulha de tapeçaria, vou pegar aqui alcinhas, tanto de um lado quanto do outro lado. Vou passando aqui o fio e vou voltar a agulha, pegando alcinhas dos dois lados também. Uma costura bem simples, de vai e vem. Deixa um pedaço de fio aqui para poder arrematar. Só para poder unir essa parte, ela não ficar aberta. Prontinho. E vamos fazer o arremate lá para a parte de dentro.
E aqui eu vou dar um nó. Esse foi o fio inicial, também vou arrematar lá pra parte de dentro, tá? Vou dar um nozinho aqui. E é isso, gente. Feito aqui de um lado, olha como que fica. Fica mais marcadinha a nossa base, tá vendo? E aí, feito aqui de um lado, nós vamos repetir a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Igual eu expliquei pra vocês. Então, eu vou fazer aqui, aí tendo as duas partes costuradas, eu já retorno. Bom, então, eu costurei aqui, finalizei aqui o fundo da bolsa. Agora, nós vamos colocar o fecho. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos centralizar aqui o fecho de forma que a dobradiça de um lado fique bem rente aqui à costura da lateral da bolsa, bem aqui, tá? E do outro lado, a mesma coisa, vamos fixar de forma que fique aqui a dobradiça com a costura da lateral da bolsa, tá? Costura com dobradiça, costura com dobradiça. E aí, a gente consegue se direcionar melhor aqui pro fecho não ser costurado torto, tá? Bom, como que nós vamos fazer a colocação? Nós vamos pegar esse tecido aqui da abertura da bolsa e vamos cobrir o fecho, assim, olha. Vamos cobrir todinho ele, dessa forma aqui. E aí, vamos pegar aqui as correntinhas da abertura da bolsa com as correntinhas aqui do fecho, certo? Não precisa pegar todas as correntinhas, porque a gente tem uma quantidade diferente de pontos aqui. Então, nós vamos pegar as correntinhas mais próximas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar bem daqui, próximo à dobradiça de um lado. Lembrando que ela tem que estar bem rente aqui à costura da lateral, né? Pra gente não ter o perigo de costurar torto. Eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria para poder fazer a costura. Passei aqui um bom pedaço de fio. E aqui nós vamos pegar, olha, correntinha do fecho com correntinha da abertura da bolsa. Passa aqui a agulha. Deixei um pedaço de fio pra gente poder arrematar depois. E eu volto aqui pegando correntinha da abertura da bolsa com correntinha do fecho, tá? Pega as correntinhas mais próximas. Não precisa pegar todas as correntinhas, tá? Pode até pular algumas correntinhas aqui, porque o fecho ele vai ficar bem costurado do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos fazendo essa costura em todo o redor da abertura da bolsa. Olha, assim. Pega aqui a correntinha da abertura com a correntinha lá do fecho. Tá vendo que eu pulei várias correntinhas? Porque eu estou pegando as mais próximas. Assim. Volto aqui e pego lá. Volto e pego a correntinha da abertura da bolsa. Volto, pego a correntinha. Bom, vou costurando então toda a abertura da bolsa. Fez um pedacinho de costura, dá uma paradinha, vê se tá tudo certinho aqui, se o fecho não andou, vê se tá batendo aqui, ó, costura da lateral com dobradiça. E do outro lado a mesma coisa, costura da lateral com dobradiça, tá bom? Eu vou costurando então e já retorno com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho da costura. Costurei. E agora, nós vamos dar um nozinho aqui. Vem de encontro aqui com o fio que começamos e dá um nó. Bom, colocado o fecho, agora nós vamos fazer o forro para costurar aqui na parte de dentro da bolsa. Nós vamos iniciar fazendo o forro com um total de 51 correntinhas. Fiz aqui 51 correntinhas, nós vamos trabalhar com pontos meio alto também.
Então, laça o fio, pula a primeira correntinha, coloca a agulha a partir da segunda e faz aqui 50 pontos meio alto. Então, vou fazendo aqui, chegando no finalzinho da carreira, já retorno. Bom, então, fiz aqui 50 pontos meio alto. Agora, nós vamos contornar aqui, colocando 3 pontos juntos nesse último ponto. E vamos voltando aqui a carreira do outro lado e finalizo com 3 aqui nessa ponta também, tá? Vamos fazer uma base bem pequenininha aqui com apenas uma carreira. Então, laça o fio, coloca a agulha no mesmo lugar que fizemos o último ponto e coloca mais 2 pontos aqui dentro, para completar os 3. 1 e 2. Completamos os 3 pontos aqui, laça o fio e agora segue colocando um ponto para cada, até chegar no finalzinho lá da carreira. Olha, observa que eu já estou contornando aqui pela parte de baixo, né? Formando uma base. Vou fazendo, aí quando chegar lá no finalzinho, eu retorno com vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho, fiz o último ponto. Como nós vamos ter 3 pontos juntos aqui também, e nós temos já um feito aqui na carreira de baixo, né? Aqui embaixo, e esse último que finalizamos agora. Então, vamos fazer apenas mais um para completar os 3. E aí, temos aqui um total agora de 102 pontos, tá? Vamos fechar a carreira, coloca a agulha na correntinha aqui do primeiro ponto, laça e faz ponto baixíssimo. Segue fazendo 2 correntinhas, laça o fio, vem aqui no primeiro ponto e agora nós vamos fazendo aqui um ponto para cada ponto em todas as próximas carreiras, sempre com a quantidade de 102 pontos. Chegou no final da carreira, nós fechamos com ponto baixíssimo e subimos novamente com 2 correntinhas, igual mostrei aqui para vocês, tá? E aí, nós vamos fazendo até chegar no comprimento da bolsa. Então, eu vou fazendo, quando chegar numa altura, eu vou medindo lá, para ver se ficou numa altura boa, aqui pra gente poder costurar, né? A ideia é que fique bem aqui, olha, bem na parte de dentro do fecho. E aí, eu finalizando essas carreiras de comprimento, eu já retorno para passar a medida e a quantidade de carreiras que eu fiz aqui. E aí, em seguida, nós vamos partir para a próxima etapa, que é costurar lá na parte interna da bolsa. Bom, gente, então, cheguei aqui no finalzinho, fiz um total de 20 carreiras. Em medida, deu aqui um comprimento de 19 centímetros. Bom, feito isso, fiz aqui o último ponto, fechei a carreira. Agora, nós vamos costurar na bolsa. Então, eu nem vou cortar o fio, vou pegar aqui um bom pedaço, que seja suficiente pra gente poder costurar. E vou passar numa agulha de tapeçaria. Olha, antes eu vou puxar aqui pra desmanchar a argolinha. E passo aqui numa agulha de tapeçaria. Assim. E antes de costurar o forro na bolsa, nós vamos fazer aqui o formato caixinha de leite também nessa parte de baixo. Só que ao invés de colocar para a parte de dentro, igual nós fizemos lá na bolsa, nós vamos dobrar para a parte de fora mesmo, tá? Porque essa parte vai ficar lá para dentro da bolsa, então não vai ficar com o acabamento aparecendo. Então, deixa a peça primeiro desse lado, né? Bom, então, vamos fazer primeiro desse lado. Nós vamos dobrar aqui, empurrando essa pontinha pra dentro e pra base da bolsa. Vai ficar nesse formatinho aqui, ó, um triangulinho. Eu peguei aqui outra agulha de tapeçaria, passei um pedaço de fio e vou costurar primeiro a pontinha aqui na parte de baixo da bolsa. Vou fazer aqui uma costura bem simples, de vai e vem. Escapou aqui, deixa eu colocar de volta. Deixa um pedaço,
pra gente poder arrematar. E vou fazendo aqui a costura. Pronto, dei umas 4 voltinhas aqui. E agora, aqui na parte de dentro, nós vamos fechar essa abertura que se forma, igual fizemos lá na bolsa também. Então, já vou aproveitar o fio, nem vou cortar ele, eu vou passando aqui por entre os pontos, até chegar na parte de cima, tá vendo? Olha, eu vou levando o fio com a agulha, e até chegar aqui no início onde nós vamos fazer a costura, tá vendo? Fui passando aqui o fio. E aqui nós vamos fazer uma costura bem simples, de vai e vem, pegando aqui as alcinhas de cada lado para poder fechar essa parte. Prontinho. Agora, eu vou arrematar aqui o fio. Esse fio aqui do início, vamos levar lá pra dentro e arrematar também, tá? Vai ficar assim, olha. Essa vai ser a parte de dentro da bolsa e essa vai ser costurado lá na bolsa, então não vai dar pra ver. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, igualzinho eu mostrei pra vocês, tá? Bom, então, finalizei aqui a costura dos dois lados. Ficou assim o fundo aqui do forro. Agora, sim, nós vamos encaixar lá na parte de dentro da bolsa e costurar aqui essa borda na abertura aqui da bolsa. Então, vou encaixar aqui o forro. Eu vou posicionar a lateral aqui do forro bem rente à lateral da bolsa. Assim, ó, pra ficar bem encaixadinho. E aqui, em toda a abertura, eu vou fazer a costura. Posicionei. E agora, vamos iniciar a costura. A costura vai ser pegando aqui a correntinha do forro com a correntinha aqui da parte da bolsa, que é onde nós fizemos a costura do fecho, tá? Então, passa aqui pegando a correntinha do fecho, passa aqui o fio, volta na correntinha do fecho e na correntinha do forro. Passa o fio, correntinha do forro, correntinha do fecho. Vai pegando as correntinhas umas mais próximas da outra, tá? Correntinha e correntinha. Vai costurando de forma que vai distribuindo aqui a abertura do forro certinho na abertura da bolsa, para não ter perigo de costurar aqui muito esticado, e aí quando vai chegando aqui no final sobrar tecido. Então, vai distribuindo de forma que fique por igual, né? Todos os lados aqui, né? Toda a circunferência. E vai ser essa costura bem simples desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Eu vou costurando aqui todo o redor aqui da bolsa. Aí, conforme... E aí, quando eu chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, então, finalizei aqui a costura. E agora, eu vou arrematar o fio. Eu vou dar uma leve giradinha com o tecido para baixo, para ficar com o acabamento debaixo do fecho. E a nossa bolsa ficou prontinha. Agora, eu vou finalizar aqui colocando uma etiqueta. Eu vou usar essa etiqueta da Corarte Laser, com ganchinhos, só de encaixar na bolsa.
Prontinho, gente, a nossa bolsa ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês. Obrigada e até a próxima!